a interdisciplinaridade dentro da universidade. Todos sabem da importância e, muito provavelmente, as maiores contribuições se espera nesse momento virão do tratamento interdisciplinar. Só que, em geral, a universidade reage perguntando: bom, mas você é de qual departamento? Você é de qual disciplina? E a gente cai sistematicamente no problema da burocracia, em que querem segmentar, querem separar. É difícil colocar junto os químicos, os físicos, o pessoal da computação e N outros que precisam trabalhar juntos, se o modelo é segmentar. Nós temos que mudar o modelo, porque senão nós vamos continuar cada um separado e lutando para demonstrar a sua importância, enquanto que a importância vem do conjunto, não vem daquela individualidade. E eu acho que um dos grandes desafios do ponto de vista de universidade é mudar o modelo, porque o modelo de departamento ele serviu para diversas funções, mas agora, para esse desafio, para dar um passo a mais, provavelmente ele não será. Não sei se vocês concordam. Eu acho que essa colocação do Roberto é bem pertinente. Não sei se a questão seria simplesmente não termos mais departamentos, mas quer dizer, certamente é muito difícil a gente conseguir, na nossa universidade, talvez nas universidades do Brasil, trabalhar efetivamente a interdisciplinaridade. E também isso se reflete, por que na universidade? Porque os órgãos de fomento também, como nós temos tudo relacionado a comitês de área, meio que assim, o kernel de cada área é mais bem avaliado e as franjas que nós temos interface é menos avaliado porque as pessoas conhecem menos. Não é uma questão também os bons contra os maus, como é uma questão, num certo sentido, a ignorância dos próprios grandes cientistas. Quer dizer, como eles conhecem menos essas áreas das franjas, eles valorizam menos, tem menos fator de impacto, tem menos gente que publica ali, porque não é o core business de cada área científica específica. E com isso, realmente fica mais difícil. Eu tenho um exemplo até um pouco triste, no certo sentido, porque também na tentativa de avançar o conhecimento, eu já estou com 2 tentativas de um aluno que é um trabalho eminentemente interdisciplinar, e eu não tive assim a compreensão dos meus colegas para aprovar esse trabalho. O que seria? Envolveria sistemas dinâmicos, teoria do caos, modelamento usando a teoria do caos com a psicologia, como por exemplo, se pode ver, agora cada vez mais estamos imersos nesse ambientes virtuais, pegando como co-orientador um jovem professor da psicologia, quando que efetivamente a pessoa, nessa imersão, ficando um tempo numa imersão, que a gente sabe que até pode, alguns óbitos já ocorreram de tanto tempo que a pessoa ficou e perdeu o contato com a realidade, ou por não comer, ou por uma série de outros fatores, tá? Quando que efetivamente a pessoa quase que perde a sua ligação com o seu próprio self e passa para um avatar, por exemplo. Então, usando técnicas de computação, com psicologia, com isso aqui, não foi aprovado. Está no core business da computação? Não, isso não é computação. Mas quer dizer, então justamente, como a gente poder, mas aí tem que entrar num pós-graduação em computação, quer dizer, isso vai valorizar, por exemplo, que papers que realmente vão contar para aquela conta simplesinha, numerador do numerador. Então, aí está fazendo grande ciência, queremos inovar, queremos progredir, mas a gente fica numa continha de dividir. E isso nos divide. Essa que é a grande questão. Eu gostaria de complementar. Concordo 100% com o que o professor Dante colocou. Eu já tive inúmeros problemas com o Comitê Assessor do CNPq, bolsas depois do doutorado rejeitadas, porque o assunto não encaixa nem em física, nem em economia. Já tive aluno de mestrado, que terminou mestrado num tema interdisciplinar, e na hora do doutorado disse, bom, agora professor, eu vou procurar um orientador de física mesmo, porque depois eu vou ter que fazer concurso. Então, isso acontece, mas por outro lado, eu acho que também nós estamos presenciando uma mudança. Já tem revistas interdisciplinares que têm um impacto alto. Por exemplo, a revista online, a PLOS ONE, tem um impacto grande e publica artigos de diferentes áreas e muitos artigos interdisciplinares e que são não apenas citações, a gente pode até acompanhar, ver
quem leu o artigo, né? É um detalhe interessante. Eu acho que a iniciativa que o José Vicente comentou, né, a possibilidade de um instituto de altos estudos, também vai nesse sentido, né, de concentrar pessoas e grupos de diferentes áreas. E eu acho que, como sempre, a burocracia vai ser a última a se adaptar à realidade, né? Ou seja, em algum momento vamos ter que nos acostumar a que tem professores que podem pertencer a mais de um departamento, como hoje já dá para pertencer a mais do que a uma pós-graduação, né? E o comitê assessor, os comitês assessores do CNPq, em algum momento, não lembro, era no lançamento de algum edital, foi criado um comitê interdisciplinar, né? Mas teve uma vida muito curta, né? Não sei também quantas pessoas se arriscaram a apresentar o projeto nesse comitê interdisciplinar em vez de no comitê específico da área. Mas eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre mudando de assunto, sobre o processo de ruptura de paradigma e quando que o novo paradigma é adotado, né? Eu acho que, não sei se o Feyerabend, o grego aquele, o Fazekas, que diz que um paradigma é abandonado quando morre o último dos defensores, né? Então, isso aí muitas vezes é válido, né? Mas também nós temos o caso de, não diria de paradigmas, mas de teorias que têm uma grande aceitação, e isso é até um fenômeno sociológico interessante, a teoria das cordas, que o José Vicente mostrou aqui. Tem muitas pessoas trabalhando em teoria de cordas. Essas pessoas controlam o financiamento, especialmente a física nos Estados Unidos. E até agora não houve uma única verificação de que essa teoria tem... não houve nem sequer propostas de verificação experimental da teoria. No caso do bóson de Higgs, pelo menos existia uma faixa de energia na qual esse bóson tinha que ser procurado. No caso da teoria das cordas, na realidade a própria teoria não existe, tanto que se fala numa família de teorias, né? Mas sociologicamente a família de pesquisadores dessa área é muito forte. Agora, a ruptura de paradigma, eu acho que não há um método, né? Porque se houvesse um método, bom, é como se tivesse um método para ganhar na bolsa de valores, né? A gente já teria usado, né? Então, se tivesse um método para fazer a descoberta que vai mudar o paradigma, todos nós já teríamos tentado, né? Eu acho que se junta um determinado instante no tempo com toda uma série de trabalhos anteriores. Quando a gente estuda a relatividade, vê que desde 1880 já tinha pessoas trabalhando em geometrias diferentes, em transformações diferentes de coordenadas, o Poincaré, o Lorentz, né? E então, até que o Einstein faz a síntese, né? E resume tudo numa linha, né? Então, eu acho que a genialidade e a criatividade está nisso, em conseguir um poder de síntese de todas de ideias que estão no ar. Provavelmente até essas ideias da teoria de cordas que estão no ar possam eventualmente levar a um novo paradigma, né? Mas quem, como e quando, né, eu acho que nem a máquina de Turing consegue predizer. Não computável. Não computável. Eu acho esse debate realmente excepcionalmente importante. Eu vou colocar algo que passou agora na minha cabeça, no sentido que acho que nós, professores da universidade, nós temos que quebrar um certo paradigma. Porque o que nós sentimos, eu já considero velha, eu acho que
dificuldade de pesquisa, não vou quebrar nenhum paradigma, mas dentro da sala de aula eu sinto uma grande dificuldade de novas ideias, novas formas de ensinar, porque sabemos, temos muitos jovens aqui, e o imediatismo, a cultura do imediatismo é realmente no dia a dia cada vez mais presente. Quem sou eu, uma professora, frente a enormes informações, imagem fantástica da internet, como é que eu vou conseguir proibir eles estarem ligados e tem que incentivar junto à minha fala, porque só escutar um professor hoje, estão perdendo tempo. Eles, na vida do dia a dia deles, estão escutando música, chatando, resolvendo um problema de física, vendo um pedaço de televisão. Então, na sala de aula, eu entendo que deve ser uma chatice enorme. Então, para nós, e a gente sabe disso, a gente faz esforços, mas tudo tem limite. Eu acho que eu estou ensinando, estou tentando ensinar diferente de como eu fui ensinada, mas eu acredito que nós temos que refletir muito para achar soluções e para ser empreendedores nessa área de educação. E certamente que ter experiências múltiplas seria certamente algo muito importante. Isso realmente é pessoal. Eu certamente que alguns dos meus alunos, você sente que é uma realidade. Bom, eu também sinto a mesma coisa, né? A gente vai atrás, tenta aprender, tenta fazer da melhor maneira possível, vê que a maneira que mudou muito, né, a maneira dos alunos aprenderem mas então vou fazer uma propaganda que no dia 24 de abril, quarta-feira, às 13 horas, no ciclo de debates da Universidade do Futuro, a professora Rosa Vicari e o Daltro Nunes vão falar sobre a nova sala de aula no século XXI, efeitos da computação. Eu acho que aí nós vamos poder, inclusive, discutir mais isso. Mais questões? Não, eu posso falar aqui, todos me ouvem, né? Eu pensava, né, a gente tem um problema que é justamente o de promover um ambiente criativo, né? Como é que a gente vai construir isso? E não seria o caso agora, talvez o principal, em se criar justamente um ambiente de efervescência, que me parece que assim, as quebras de paradigma, elas são acompanhadas de certa forma com um ambiente intelectualmente vibrante. Então não me parece que ela é feita por, digamos assim, por obra de alguma instância superior, mas sim por um ambiente assim de alta, de trocas de ideias assim dinâmicos, né? E isso daí, quanto a isso, eu lembro de ler o professor José Murilo de Carvalho, ele falando que em Princeton, em 1960, eu acho que era a época que ele estava lá, em que era muito comum contar entre pessoas de diferentes departamentos, até mesmo assim, iam almoçar juntos, ou eles tinham outros espaços. Então me parece que antes mesmo, ou talvez concomitante, a criação de grandes de projetos interdisciplinares envolvendo diferentes departamentos, ou mesmo a possibilidade de um mesmo pesquisador pertencer a vários departamentos, parece também a gente tem que avançar em criar esse ambiente assim, comum de contato de ideias, de aproximação de áreas, que talvez na atual conformação universitária nossa, elas tenham ficado muito distantes e muito ilhadas. Então, depois professor. Gostaria um pouco agradecendo ele, se relatar um pouco a experiência da Universidade Unida, Universidade Federal Latino-Americana, em que a proposta pedagógica da universidade é a interdisciplinaridade.
de letras, eu tinha gente da economia na mesma sala minha. Então, todas são coisas muito novas que propiciam, sim, muita efervescência e criatividade. Porque constantemente nós estamos surpreendendo, porque os discursos eram tão diferentes. E eu sofri tudo isso, depois de ter passado 20 e tantos anos só, num instituto só, ouvindo uma coisa e um tipo de forma de atuar e de pensar, para mim foi realmente muito revolucionário. Mas a chegada de novos professores, quando começam os concursos, chega gente muito jovem, mas com uma resistência, porque sua formação não foi essa, e também dentro desse imediatismo que falava a professora, nós também nós somos alunos, nós também os professores novos e a carreira que exige os números, então mas o que eu quero dizer que já há dentro do Brasil boa iniciativa, e eu acredito que a Unida vai ir com essa perspectiva adiante. Então, eu dei aula de literatura junto com a professora de música e junto com o professor de arte. Entende? Então, na mesma sala de aula, estamos os três e cada um tinha. É mais difícil e complicado, porque temos que nos juntar, como nós encontrar, temos que armar uma aula interdisciplinar, então dá mais trabalho, não? Mas é evidentemente muito mais rico. Muito mais rico. Eu acho que essa luta tem que continuar aqui. Professor. Sí, yo quiero hablar, me disculpan, no hablo portugués. En nuestro tiempo, bueno, yo soy acá de Córdoba, soy colaborador con el profesor Iglesia y tenemos varias pesquisas en conjunto, ¿no? Y como habla la profesora, es cierto que hay dos cosas. Primero, como hablaba José, es el modelo. ¿Sí? Yo hice mi doctorado en un grupo que es interdisciplinar, hice mi doctorado en España, y es interdisciplinar. La primera cosa que hicimos, o que hizo mi director de tesis como el proceso interdisciplinario, va y te enfrentas a otras disciplinas. Y me mandaba, mi área fuerte de pesquisa es, digamos, física aplicada. Yo nunca digo que es física aplicada, sino es un físico trabajando en. ¿Okay? Yo intento estudiar ciertos procesos sociales utilizando alguna formación como físico. Eso no implica que estoy diciendo que utilizo herramientas de física para resolver problemas de sociología, porque yo no quiero resolver problemas de sociología. Quiero entender algunos problemas de sociología, y esa es la primera idea cuando yo doy mis clases, intento decir que sí. No somos unos físicos que vamos a resolver problemas de filosofía. Entonces ese es el primero, que apunta es a cambiar el modelo. Y el segundo es, si no cambiamos el modelo, tenemos estudiantes con resistencia como habla la profesora, porque yo he estado dirigiendo, hace poco terminamos de dirigir una tesis en teoría de juego, aplicando ciertas cosas generales de física, más otras cosas, no solo de física. Yo hice el curso, yo estudié sociología, para poder trabajar en sociología y un poco de filosofía y ahora estoy estudiando teología, ¿no? Para poder hablar, que ya no sé si soy físico, ¿no? Entonces vivo en el limbo del conocimiento, porque los físicos dicen tú no haces físico y los sociólogos me dicen esto no es sociología, ¿no? Entonces, yo por ahí digo, el problema es, la anécdota que quiero contar es que yo tenía a mi estudiante y encontramos una cosa matemática en nuestro problema, bingo para él, que dijo, por fin he encontrado una transición de fase en mi proceso de teoría de juego, ¿no? Una transición de fase en teoría de juego. Y eso, no, es una tesis de física, y si no había transición de fase, esto no era física. Yo le digo, vale, entonces yo no soy físico, porque por suerte nunca consigo transiciones de fase. No, la idea es esto, es lo que hablamos, es crear, primero crear una nueva mentalidad de que es lo interdisciplinar. Y lo interdisciplinar no es que nos tenemos que meter en un salón y yo como Juan, físico, tengo que aprender sociología, tengo que aprender química, no es intentar conseguir un lenguaje común. Y para cerrar es el artículo que yo más cita tengo, y es el que me ha hecho un poco famoso en
cierto sector, menos mal que no todo, es un artículo que está publicado en la revista de sociología, se llama Journal Conflict Resolution, que intentaba explicar el proceso de la segregación intercultural, y que el problema que yo quería tratar era como dentro de la misma ciencia, que hablamos de una integración del conocimiento, había segregación interdisciplinar. Muchas gracias. Bom, só antes de concluir, para manter o nosso horário, no Estatuto de ILEA existe um centro de informação e documentação. Nós temos previsto 300 metros quadrados, já foi aprovado pelo reitor. Nós vamos criar ali na parte de trás, até agosto, acho que está inaugurado, onde haverá 20 máquinas, pelo menos, né, uma parte física de acervo e espaços para bolsistas, para estudantes, pesquisadores, visitantes, né. Vamos ter, por exemplo, todos os livros de arte, mas também livros de comemorativos, 100 anos da química, da física, a USP publica uns livros geniais. E a ideia é que, por exemplo, que um estudante de sociologia possa ler um livro do Alan Turing, ou que um estudante de física possa ler a Microfísica do Poder, e assim por diante. Ou que alguém possa ler eu estava lendo um livro que é publicado do Boer sobre creativity, e ele dizia que a criatividade na ciência precisa ter um diálogo, por exemplo, precisa conhecer o surrealismo, as artes, né? Eu acho muito interessante isso. Isso está previsto no Estatuto, nunca foi feito. Eu prometi, o reitor promete de público que vai ser implementado ainda este ano. Em relação a Princeton, Princeton é um dos grandes exemplos de estudos avançados, mas é à mercê do mecenato americano, que é genial, que um casal deu $6 milhões para Princeton criar lá o seu instituto, onde estava o Einstein e outras pessoas, né? Hoje somos 43 institutos de estudos avançados no mundo, e de Princeton eu posso fazer duas coisas. Primeiro, importar o chá, que ele tem um chá da 5, isso será implantado, nós já estamos providenciando pode ser o chá mate assim, não vai ficar bem. Chá mate da 5. Chá mate da 5. E, de qualquer maneira, eu vou a Princeton agora no final do mês que vem e propor um acordo de cooperação com a ILEA, com a URGS. Então, nós vamos continuar nisso. Eu agradeço muito ao professor Ione, ao professor Iglesias, ao professor Dante, a essa magnífica plateia. Eu devo confessar que nós vamos usar essa foto para todas as futuras conferências. E, então, nos visitem, nós estamos no Facebook, que é genial, né? E não em sala de aula, por favor, mas consulte o Facebook de ILEA, e teremos no dia 24 essa discussão. Dia 23 haverá um filme, no dia 24 haverá, do 23 exatamente vai ser o 2001, né? Depois 24 a nova sala de aula do século XXI, e 25 novas tecnologias, engenharia e sociedade. Muito obrigado a todos.